Pois bem, queridos alunos, sejam bem-vindos ao curso Coração de Pastor, o curso onde nós estaremos trabalhando o livro do pastor John Sintman, Coração de Pastor. Para esta primeira aula, nós estaremos recomendando aos irmãos que os que já estão fazendo o curso já deveriam ter lido as páginas de 11 a 19 do livro Coração de Pastor do John Sintman, publicado pela editora Cultura Cristã, visando assim o acompanhamento salutar e saudável do curso em apreço. Esse curso é promovido pelo Centro de Estudos Presbiteriano, a todo irmão, membro da igreja que deseja conhecer mais o ofício de presbítero, aquele irmão que tem um ofício de presbítero na igreja, mas deseja se aprofundar mais nessas questões, e também homens que desejam servir a Cristo por meio do presbiterato, têm se matriculado neste curso. Louvado seja Deus pela vida de vocês nesse sentido. O nosso curso tem como título da primeira aula: Os presbíteros são pastores. Eu sou João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente sou ministro da Palavra e dos Sacramentos na Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, Bahia, onde atualmente funciona a sede do Centro de Estudos Presbiteriano, conhecido como CEP. Não confundir com a Casa Editora Presbiteriana, que era CEP, né? Não confundir com ela. Quando você vê a expressão CEP, estou me referindo ao Centro de Estudos Presbiteriano. Ok? Então, nossa aula de hoje é: os presbíteros são pastores. Os presbíteros são, de fato, pastores. Talvez o título de nossa aula tenha assustado alguns de vocês. E a indagação possa ter ocorrido na mente de todos: como assim os presbíteros são pastores? A alusão ao pastoreio da igreja como função dos presbíteros realmente causa estranheza, uma vez que os mesmos são vistos simplesmente como aqueles que distribuem a Eucaristia dentro do sistema presbiteriano, são os presbíteros que distribuem a Santa Ceia, ou se reúnem em um conselho ou uma sessão, conselho ou sessão, tem denominações presbiterianas que usam a expressão sessão em vez de conselho, para deliberar sobre questões da igreja, as questões administrativas da igreja, como se estivesse lidando apenas com uma empresa e não com a igreja de Deus. Então, essa visão distorcida, essa visão equivocada da função presbiterial dentro da igreja causa uma estranheza quando nós afirmamos categoricamente que os presbíteros também são pastores. Em um certo sentido, eles são os pastores que pastoreiam o rebanho de Cristo Jesus. Mas a pergunta é: presbíteros são pastores? Sabemos que muitos ministros da palavra eles não gostam dessa ideia, de divulgar essa ideia, de ensinar essa proposta bíblica e teológica. Acham que serão menosprezados pelos seus presbíteros se ensinarem a ênfase neotestamentária de que presbíteros são pastores. Ora, eu não ensino que presbíteros são pastores na minha igreja porque os meus presbíteros eles vão me desprezar enquanto pastores. Por outro lado, há presbíteros que não querem essa responsabilidade sobre suas costas. Jamais, como assim? Eu, presbítero, pastorei a igreja? Não, isso é a função do pastor. O pastor, sim, que ele é pago para isso, ele é remunerado para isso, ele recebe para isso. Então, o pastorado se torna uma coisa ímpar, apenas, exclusivamente do ministro da palavra e não dos demais presbíteros. O John Sintman, no seu livro Coração do Pastor, nos lembra o seguinte: talvez você estranhe a ênfase dada ao termo pastor ao longo desse estudo. Além de ser uma palavra apropriada, ela define muito bem qual é de fato o ofício do presbítero, o ministério do pastoreio. O trabalho dos presbíteros nada mais é do que o cuidado pastoral do rebanho de Deus. Esse conjunto de imagens bíblicas pode ser visto desde o Gênesis até o final do Novo Testamento. Ele demonstra tanto a descrição que Deus faz do seu próprio cuidado quanto as necessidades do seu povo. Está lá em Sitman, 2004, página 12, na segunda edição desta obra. A responsabilidade de pastorear o rebanho é dada aos presbíteros, e neste sentido podemos dizer que eles também são pastores. Então essa responsabilidade de pastorear também compete aos presbíteros, não apenas aos pastores da igreja, mas os presbíteros devem também pastorear a igreja de Deus. Uma outra questão:
Por que há tanta minimização do trabalho pastoral dos presbíteros nas nossas igrejas? Também por causa da visão da igreja em relação ao presbítero. A igreja de hoje tende a pensar que aquele que é assalariado pela igreja é que deve ser o pastor da igreja, simplesmente. Ou seja, cabe apenas a ele o dever de pastorear a igreja. Também em muitos casos e na vida de muitos membros de nossas igrejas, que possuem uma visão tacanha do ofício de presbítero. Por exemplo, quando se agenda uma visita pastoral para qualquer membro da igreja, eles ficam chateados se ao invés de ir ao profissional do púlpito, o pastor, entre aspas, for um presbítero. Eles reclamam, dizem que eu pedi foi uma visita pastoral, não a visita de um presbítero. Mas o presbítero é um pastor. E essa concepção, ela está equivocada e ela não reproduz o ensino claro da Bíblia. Quando eu digo que existe uma estrutura dentro do governo presbiteriano, que nós chamamos de estrutura presbiterial, a ênfase no governo presbiteriano é que os presbíteros também pastoreiam a igreja, ainda que eles não sejam pastores ministros da palavra dos sacramentos, mas eles são pastores do rebanho, eles pastoreiam junto com o ministro da palavra e dos sacramentos. A função do pastoreio dada aos presbíteros. Vamos fazer uma análise agora de Atos capítulo 20, verso 17, verso 28. Consideremos o ensino da Escritura sobre o pastoreio como responsabilidade do presbítero da igreja local. Devemos lembrar que os presbíteros são pastores, não administradores. Sua função é cuidar do rebanho do bom pastor. A sua função, presbítero, a sua função, homem que deseja ser presbítero, é cuidar, é pastorear o rebanho do bom pastor, que é Cristo Jesus. Lembra-nos Síntima na sua obra já citada. Muito bem. Analisemos Atos capítulo 20, verso 17 e verso 28. Diz assim o texto. De Mileto a Éfeso mandou chamar os presbíteros da igreja, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Notemos as três palavras usadas de formas intercambiáveis, de maneira interdependentes, ou seja, com o mesmo sentido. Por exemplo, presbítero, um presbítero também é um bispo, também é um pastor. Então você tem aquilo que a Escritura estabelece como o princípio ímpar do sistema de governo da igreja. E aí isso nos leva para o sistema de governo. O sistema de governo, na simples leitura das Escrituras deste capítulo, nos oferece e fez com que muitas organizações denominacionais enfatizassem um aspecto ou uma palavra desta passagem. Aqueles que enfatizam a palavra episcopos acabaram produzindo um governo eclesiástico conhecido como episcopal. Aqueles que enfatizam a palavra bispo acabam produzindo esse tipo de governo porque eles entendem que alguém governa a igreja. Mas quem é que governa a igreja? O sistema episcopal você tem lá as igrejas menores, o líder maior e o líder grande, o grande líder. Então existe uma pessoa centralizadora do poder. Essa centralização do poder nós chamamos de hierarquização. Nessa hierarquização você tem o bispo, o sistema episcopos. Então a palavra lá que você vê lá em Atos capítulo 20, verso 28, a palavra bispos ou episcopos, dentro da leitura simples do texto você percebe que é a mesma coisa que faz um presbítero. O presbítero é chamado de bispo. Mas aí, quando o sistema de governo episcopal surge, ele distingue o bispo do presbítero e do pastor. Também, quando se enfatizou o termo presbiteroi ou presbíteros, como aparece lá no texto, originou-se um sistema que conhecemos como presbiteriano, literalmente o governo de presbíteros. O que é o governo presbiteriano? Você tem o conselho local, o conselho superior, o conselho local, o conselho superior. Então, a igreja local, o conselho local, o conselho superior. Esse é o sistema presbiteriano que nós conhecemos. E ainda existe uma outra forma de governo conhecida como congregacionalismo, onde toda a comunidade governa sob a ditadura benigna do pastor, pois a palavra grega poimenos é também enfatizada. Quando eu enfatizo demais o poimenos, sem entender uma hierarquização, uma organização eclesiástica, eu dou ao pastor todos os planos de direito de decidir as coisas mediante uma assembleia de constituintes. Essa assembleia de pessoas, elas podem ser tomadas como as autoridades finais da igreja, mas sempre vão fazer aquilo que o pastor geralmente indica, solicita, menos que a assembleia esteja contra o pastor, aí você vai ter uma coisa meio que incongruente.
O sistema congregacional está presente nas igrejas independentes, batista, congregacional e outras igrejas que são independentes de um sistema eclesiástico hierárquico. A igreja local, ela é autossuficiente, suficiente em si para resolver todas as questões. Então, cada igreja local ela é suficiente, ela mesma tem o seu próprio sistema de governo, onde a, a liderança maior sempre será a assembleia da igreja, sempre será os membros da igreja. Mas fazendo uma análise exegética de Atos capítulo 20, verso 17, verso 28, nós vamos aprender algumas coisas interessantes nesse texto. O nosso texto começa revelando Paulo chamando primeiro os presbíteros de Éfeso no verso 17. Então Paulo estava em Mileto e mandou chamar, de Mileto mandou chamar de Éfeso os presbíteros daquela igreja. A expressão grega é essa aí, presbíteros tes ecclesias, ou seja, presbíteros da igreja, presbíteros da igreja. O que decorre disso? Decorre o seguinte, que o autor de Atos se propõe a mostrar que na igreja havia em primeiro lugar, uma pluralidade de presbíteros. Por que é importante a gente pensar dessa forma? Porque algumas igrejas entendem que existe a figura do presbítero, mas que o pastor sendo um presbítero, você não precisa eleger outros presbíteros. Então, não há uma pluralidade de presbíteros, não há necessidade de ter mais de um presbítero que não seja o pastor da igreja. A transliteração do termo é essa aí, presbíteros tes ecclesias, como você transliteraria, não é tradução, é como você transliteraria. O que é transliterar? É você pegar os caracteres gregos e transportá-los para caracteres português. Essa expressão, ela também indica para nós que, literalmente, significa presbíteros da igreja. Os líderes da igreja local de Éfeso não são outras coisas, não é o grupinho de G12, não é uma liderança oligarca, não, de forma alguma, não é nada disso, pelo contrário, são os presbíteros. Agora, quando você observa mais de perto, focaliza mais de perto Atos capítulo 20, verso 28, você descobre as funções pastorais dos presbíteros a partir da exegese. Por exemplo, no verso 28, temos agora as funções dos presbíteros bem delineadas na Constituição lucana. E vemos que um presbítero também é um bispo. A palavra episcopos, o significado deste termo é superintendente, aquele que vigia, aquele que olha o bem-estar dos outros. Essa é a figura da expressão episcopos que aparece na língua grega aqui nesse texto. Além disso, a passagem também nos ensina que o presbítero é um pastor, porque diz para pastoreardes. No grego, poimainein, poimainein, Atos 20, verso 28. O sentido léxico do texto é para pastorear e cuidar de rebanhos de ovelhas ou de cabra. Pastorear significa cuidar, pastorear. Esse é o sentido. Então, pastorear, cuidar, pastorear. Não altera os fatores você fazendo isso. Eu cuido da minha igreja, eu cuido do meu rebanho, mas eu preciso pastorear, eu preciso zelar, eu preciso tomar conta desse rebanho. Então, quando Paulo, no seu discurso exortativo àqueles crentes, ele diz, olha, vocês entendam que a função de vocês é serem bispos, superintender pelo povo, observar, ser vigilante para o bem-estar do povo. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem olhar que vocês têm a função de pastorear, de cuidar, de zelar pela alma dos crentes. Em terceiro lugar, observemos a análise de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. O caráter pastoral do presbiterato também é presente nesse texto. Pedro diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas com de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Muito bem. Focalizando em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Aqui temos o caráter pastoral do ofício de presbítero muito claro nas Sagradas Escrituras. Isso precisa ser evidente, precisa ser ressaltado na vida da igreja como um todo.
Detidamente vemos a distinção entre administrar e pastorear, que envolve a ideia de gerenciar e usar o intelecto. Não que no pastoreio não se use o intelecto, mas pastorear é mais do que, é mais para aquilo que Sigmund diz. Pastorear, por sua vez, é educar. O que é pastorear? Pastorear é educar. Uma função que envolve cuidado, que exige tanto força quanto mansidão. Nasce de um profundo amor pelo bem-estar do rebanho. O bom pastoreio inclui os pés calejados do pastor, hoje seriam os pneus carecas, talvez. Sua habilidade de usar tanto o cajado quanto a vara, a capacidade de discernir, juntamente com a habilidade de comunicar necessárias, né? Comunicar verdades necessárias para desafiar, repreender e chamar pessoas ao arrependimento. E a coragem de enfrentar os predadores do rebanho, disposição para encarar os desafios que fazem você perder as palavras de tanto medo. Porém, acima de tudo, o bom pastoreio é um trabalho que vem do coração e depende muito do relacionamento íntimo que existe entre o rebanho e o seu pastor. E na medida que ouvem a voz dele e o seguem, né? Então, é isso que a gente vai entendendo progressivamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pastorear significa levar as ovelhas a se concentrarem na voz de Cristo, ou seja, na Bíblia, que molda o discernimento e a fé e ensina o rebanho a seguir, a fim de viverem pela fé como povo de Deus. Então, o que é pastorear? Pastorear é você educar o outro, é mostrar para o outro que você está preocupado, está cuidando, você está sendo manso, está sabendo usar a palavra, está sabendo usar a doutrina. E também é ter coragem de enfrentar aqueles que se opõem a, de fato, zelar pela igreja, zelar pelos membros, zelar pelas ovelhas. Para ter um bom pastoreio, de fato, é necessário que exista uma disposição do coração em fazer isso, em querer ouvir a voz de Cristo, ensinar essa voz de Cristo às ovelhas de Cristo na igreja, para que elas possam ficarem firmes na fé como povo de Deus. A pergunta que eu levanto agora é: presbítero, você é um auxiliar de outro presbítero? Notamos de imediato que, sendo Paulo um apóstolo, sendo Pedro um apóstolo, se identifica como um presbítero. Isso aqui é importante. Não quer dizer que um presbítero poderia ser um apóstolo, mas um apóstolo poderia ser um presbítero. Ele se coloca como auxiliar, como um presbítero auxiliar no grego. Nós temos a expressão grega presbíteros, presbítero junto com, presbítero ao lado de. Outra nota importante é que na igreja local havia uma pluralidade de presbíteros presente, porque ele usa o plural aqui. Notemos o uso do plural que o autor faz, presbíteros, é a forma plural, indicando que a igreja era pastoreada por uma pluralidade de presbíteros, e não por uma pessoa só, e não por um governo onde todo mundo governa. Há uma pluralidade de presbíteros escolhidos pela igreja para que façam essa função de pastorear a igreja. Também em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, nós aprendemos o seguinte. Agora no verso 2 temos como maior clareza o papel pastoral dos presbíteros da igreja. O imperativo usado por Pedro é pastoreai, poimanate. Poimanate no grego descreve a ideia de uma ação completa e constante. A ordem aqui é para guiar entender pessoalmente, e atender pessoalmente e pastoralmente o rebanho. E aí você tem aí a característica do pastoreio, não por constrangimento. A palavra que temos aqui para não constrangimento, você tem a palavra me anankastos. Me anankastos. A obrigação, se sentido a obrigação por ser imposto, ou ainda por obrigação constrangido a. Porque o efetivo trabalho pastoral deve ser feito de coração, e não quando somos obrigados a fazê-lo, mas que se deve ser algo de boa vontade, conforme vemos no grego. Aqui a palavra Helcúcios, né? Helcúcios. A 27ª edição do texto grego do Nestelante, ele acrescenta a seguinte expressão, katatheon, segundo Deus, que literalmente quer dizer como Deus quer, ou seja, o pastoreio do rebanho deve ser voluntário segundo a vontade de Deus. E aí você tem a velha imagem de Guilherme Fario constrangindo a Calvino a assumir a liderança da igreja em Genebra.
Também ele deve ser uma pessoa não por torpe ganância, não dominado por isso. No grego, a expressão só da ganância é uma palavra só. É a palavra askerotkerdes, né? Askerotkerdes, que literalmente significa por lucro vergonhoso, ou seja, por lucro desonesto. Aqui podemos pressupor que os presbíteros eram de alguma forma remunerados para o exercício de seus respectivos ofícios. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17 parece nos levar, nos encaminhar para isso. E talvez essa seja uma tentação de pastorear apenas por uma questão de lucro, ou por vezes os recursos da comunidade ficavam ao seu acesso, e daí havia a tentação para a ganância, para tirar aquele dinheiro que estava ao seu controle, aos seus cuidados. Mas de boa vontade. Essa é uma outra característica do pastoreio do rebanho por parte dos presbíteros. A expressão alá protimos significa com disposição. Inclui aqui a ideia de renunciar a algo importante para dedicar-se ao rebanho de Deus. Também indica a ideia imediata de fazê-lo prontamente, imediatamente, ou seja, o trabalho de pastoreado dos presbíteros é significativo e desafiador dia após dia. É nosso papel fazer isso. Ainda aqui nas características, nem como dominadores. Os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus não como dominadores dos que lhe foram confiados. A palavra dominadores no grego, a palavra katerkirionentes, indica que os líderes da igreja, isto é, os presbíteros, não devem assenhorar-se da igreja. Nós não somos senhores do rebanho, pois somente há um Senhor supremo na igreja, que é Cristo Jesus. Mas também devemos nos tornar alguma coisa importante. Modelos do rebanho. Pedro ressalta que as ovelhas foram confiadas aos presbíteros, logo não pertencem a eles, mas àquele que as confiou. Aqui o apóstolo ressalta a importância do presbítero em ser um modelo para o rebanho. A palavra empregada modelo é a palavra tipoi, e ela deve ser traduzida por exemplo, pois nós, presbíteros, somos o exemplo de piedade e submissão para o rebanho a nós confiado. Isso fica evidente no verso seguinte, pois cada presbítero deve lembrar-se que também é uma ovelha e que há um supremo pastor que há de vir revelar-se no dia final. Precisamos resgatar urgentemente a função pastoral dos presbíteros, pois conforme estudamos, eles são os legítimos pastores do rebanho de Deus. Sem o pastoreio adequado dos presbíteros da igreja, assim a igreja vive sem compreender a graça de Deus revelada à igreja no que respeita ao cuidado de Deus das ovelhas de Cristo por meio dos presbíteros.